Paulo e a mulher que chega até Jesus. Em cada uma das situações, a misericórdia de Deus prevaleceu e de corações transformados brotaram vidas novas. Também somos nós, todos, convidados ao encontro com Jesus, reconhecendo em nós as marcas profundas do pecado e nos deixando transformar. Que nesta celebração possamos sentir esse encontro e nos deixar tocar pela experiência da compaixão do Senhor por todos nós. No breve momento, coloque diante do Senhor aquilo que te tira mais a sua paz, aquilo que não deixa você dormir tranquilo à noite. Que você nessa noite, meu irmão e minha irmã, coloque aos pés de nosso Senhor. Ele quer compaixão, Ele quer misericórdia. Com alegria, fiquemos em pé e vamos receber a procissão de entrada, cantando. Senhor, quem entrar no santuário pra te louvar. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso, quem sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso, quem sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Fala-me e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Fala-me e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Eu sei teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser, teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Muito boa noite, povo de Deus. Nesse frio, o Espírito Santo tem que queimar, meu. Queimar o nosso coração para aquecer a nossa alma com a sua presença. Vamos hoje experimentar o calor que vem do alto, o calor que vem do céu, o calor que vem de Deus, o calor do Espírito Santo que aquece a nossa alma e tranquiliza os nossos corações. Por falar nisso, eu tenho reparado, muita gente desaprendeu a fazer o sinal da cruz, que é uma coisa básica, que eu não sabe. Esses dias eu fui lá para não sei quem estava aprendendo, eu falei, faz pelo sinal comigo. A pessoa ficou perdida, fez em tudo qualquer lugar, nem onde devia, né? Então não sabe mais pelo sinal da Santa Cruz, lembrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E em nome do Pai também na missa, interessante que o microfone está muito ruim hoje, vocês vão consertando aí, né? Tá variado, né? Então você veja, eu percebo que a turma também na missa não sabe que o em nome do Pai, por exemplo, é só o Padre que fala. Vocês respondem também, né? Agora na oração particular você fala o nome do Pai completo. Então, o nome do Pai certo é assim.
Percebeu o pecado, amém? Amém. É assim que faz. Senão só fazer igual o Neymar, qualquer outro, quando marca um gol. Que é isso, né? Um beijo pro santo, né? Não, nada a ver, né? Então, é na missa, o nome do Pai é o padre que faz, a gente responde aqui. É bom aprender, né? A gente está indo há anos na igreja, não sabe. Então vamos junto. Em nome do Pai e do Filho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa semana eu fiquei muito chocado com o que um padre disse. Pode tocando aí, meu filho. Toca para nós, bem bonito. Toca a melodia aí. Ajuda a gente a rezar. Um padre falava assim que ele é padre na catedral de uma cidade, que eu vou revelar. E na escadaria da catedral, como em muitos outros lugares, né? Muitos pedintes, muitos mendigos. E tinha mendigos lá com aquela ferida na perna, na canela. E o padre ficou tão assim, tinha um que tinha a ferida ali, e estava escrito assim, me ajude, o outro estava com uma ferida maior, escrito assim, se fosse você. Inclusive esse daí ganhava mais, que a turma acabei com medo, né? O povo é assim, supersticioso, né? Vai que pega em mim. O padre, tão mexido, pegou aquele grupo e mexeu com o vereador lá e fez tratar. E começaram a aplicar neles um antibiótico potente. Mas apesar, agora melhorou o som, parabéns para quem está ligando. Mas apesar de o antibiótico ser super potente, eles começaram a perceber que a ferida não regredia e o pior, aumentava o buraco. Aí descobriram que os moradores de rua, não todos, mas uma grande parte, tinha na mochila ácido muriático. Pegava o ácido, jogava na ferida para que ela ficasse cada vez mais aberta e assim então eles ganhassem mais dinheiro. No fundo se matavam. Né? E quando a gente escuta isso, qual é a primeira reação nossa? Nós creio nisso. E o padre teve a coragem de falar para nós padres: tomem cuidado, e tem muito católico fazendo a mesma coisa. Eu falei, como assim? E o padre explicou, e eu quero explicar para vocês, que são meio de perdão. Quantas vezes Cristo já te perdoou? Quantas vezes você já até se confessou? Mas você fica jogando o ácido da culpa e do remorso na ferida da tua alma? Quantas vezes? Vocês não sabem a quantidade de pessoas que nós padres recebemos e dizem assim: ei padre, já me confessei 5 anos atrás do aborto, estou arrependida. O padre me deu a absolvição, mas eu não me sinto perdoado. Até quando você vai jogar o ácido do remorso da culpa no teu pecado, sendo que Cristo já te perdoou? Tem gente adoecendo por causa desse ano. Aquilo que os pedintes faziam na escadaria da catedral, se a gente não tomar cuidado, a gente faz também com a nossa alma, com a nossa vida. Hoje Deus quer derramar no teu pecado não o bálsamo da culpa, mas o bálsamo da misericórdia. Pare de ficar olhando para o passado. Enterra, sepulta e joga na cruz. E viva o futuro esplendoroso que Deus tem para você. Senão o nosso comportamento é o mesmo. Vamos cantar a misericórdia do Senhor, para que o bálsamo da misericórdia seja derramado em nossas vidas. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Pecador por tua cruz.
Tem as lágrimas no meu coração e salva-me. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vocês sabem que Kyrieleison foi aquilo que o Bartimeu falou para Jesus no grego, né? Kyrieleison me significa, em português não tem tradução, mas a tradução mais próxima: tende piedade e misericórdia de mim, Senhor. E é bonito que há 2000 anos a igreja disse Kyrieleison, né? E hoje cedo, após a segunda missa, uma senhorinha falou assim: padre, o senhor me explica uma coisa? Eu explico. E tinha um folheto de canto, estava escrito Kyrieleison. O padre, eu não sei porquê, não entendo nada que está falando assim, mas dá um negócio no meu peito colocando isso aqui. Eu falei: minha filha, significa que o Senhor tem misericórdia de você. Ela me olhou, bem velhinha, e falou: então deve ser por isso, né? Glória a Deus. Às vezes você não precisa entender as coisas, mas a missa ela tem um efeito, ainda que a pessoa não entenda, porque ela passa por cima, né? Deus faz a obra. Queremos louvar a Deus porque o Salmo diz para nós que Deus é três coisas. Não é o Padre Wagner que diz, é o Salmo. Deus é amor, paciência e compaixão. Vamos repetir as três coisas que Deus é? Amor, paciência e compaixão. Eu fico pensando, se Deus não fosse paciência, já faria muito tempo que o planeta Terra estaria extinto. Mas Deus é amor, paciência e compaixão. Louvamos esse Deus que tem tanta paciência conosco e ainda acredita que você pode ser santo e pode mudar. Cantando o hino de louvor, o canto do Glória. É o número 1188, letra C. 1188, C. Glória a Deus.
Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é direção e vida para a nossa vida. Vamos ouvir. Você recebeu um folhetinho também para acompanhar passo a passo a liturgia da palavra. Presta bem atenção. Também quero dizer, se porventura ainda a gente fora, está muito frio, você pode entrar, mas fique fora. Frio, viu, Fábio? Frio, meu filho. Vai pegar a gripe, menino. Mais a cadeira aqui, então. Tem vergonha. Pode entrar. Isso, quem está aí fora também, enquanto vamos preparando para ouvir, pode entrar também. Não arrisca a saúde no cérebro, por favor. E cabemos aqui. Quero aproveitar também o ensejo. Eu tenho percebido algumas pessoas participando da missa, algumas mulheres de véu, são corretas. A Igreja Católica nunca aboliu o véu, está no Código de Direito Canônico. Foi o mundo moderno que tirou o véu. Então você acha careta. Hoje em dia, lamentavelmente, chama mais atenção a mulher de véu do que de mini saia. Se alguém vê uma mulher de véu, nossa, a de mini saia não pode. O mundo está meio invertido. Então não é que eu sou careta, não. É que Deus não muda as suas leis. Está correto. Vamos ouvir. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Natã disse a Davi: Esse homem és tu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi como rei de Israel, e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor, entregando-te também a casa de Israel e de Judá. E se isto te parece pouco, vou acrescentar outros favores. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que ele desagrada? Feriste a espada o hitita Urias, para fazer da sua mulher a tua esposa, fazendo-o morrer pela espada dos amonitas. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma
não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Mais uma vez, eu confessei. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta fostes conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, a minha falta. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exaltai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Eu vos exalto, meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Mais uma vez, eu confessei. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Palavra do Senhor. Proclamemos o Santo Evangelho com o canto Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. E Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria os dedejos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher estava falando dele, pois era pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tem uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. E Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudaram a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da igreja, uma coisa é fato, é praticamente uma constatação. Qual é a constatação? Diante de Deus, desde que nós nascemos, desde bebezinhos, nós somos todos devedores. Você já veio ao mundo com um débito que você não tem noção. Aí talvez você diga: mas a criancinha gastou, eu não sei. Salmo 50, abre aspas. E pecador, já minha mãe me concebeu. É difícil entender isso. Os ateus ficam nervosos, acham que é conta carochinha. Alguns professores também no colégio, na universidade. Ainda essa semana perguntaram também para mim na internet, né?
pergunta é inteligente, mas é uma perguntinha que tem um cheirinho do demônio. Uma maldade do demônio. Talvez alguns de vocês já tenham se feito essa pergunta. A pergunta é a seguinte: ô seu padre, foi Adão e Eva lá que lascaram com tudo? Foi Adão e Eva que lascaram com tudo. Então, se eu não estava lá, o que tem a ver com o papo? Uma pergunta interessante. Quem errou não foi o Adão e Eva? Eu não estava lá, por que eu pago as consequências? Eu não tenho nada a ver. É uma pergunta que tem um rabo do demônio. Por que eu digo isso? Porque ela tenta tirar de nós, né, as consequências do pecado adâmico. Bem, você pode encontrar várias respostas. O que eu mais gosto de Santo Agostinho. Eu acho a mais sensata. Porque Santo Agostinho vai ensinar assim para nós. Eu vou pegar o exemplo dele e colocar um pouquinho em 2016, que é do século V, só para a gente entender um pouquinho. Então você realiza a cena comigo para que a próxima vez que o engraçadinho perguntar isso para você saiba responder. Viu? Se você não era Adão e Eva, você não estava lá, por que você paga o papo e o bebezinho que nasce paga? Você aprenda a responder. Essa bicha, você está em casa, não fez isso. Pouquinho também. Veja, imagine a cena comigo, parafraseando Santo Agostinho. Imagina que você tem um bisavô bilionário. Está imaginando comigo? Eu falei bilionário. Só que você imagine que o seu avô bilionário, ele deixou que o cardinho entrasse na vida dele na jogatina, no vício, no cassino. E onde está a jogatina, do lado está a bebida. E onde está a jogatina, a bebida, do lado está sempre mulher fácil, né? A mulherada fácil. Então você veja, esse homem, para manter a jogatina, a bebida e mulher, sendo já velhinho, querendo ter novinhas, né? Que tem muito velhinho, só tem novinha, né? Ele gasta boa parte do patrimônio dele. Ele é o que seu mesmo? Bisavô. Você não dormir, ficar frio, não importa. Aí o seu bisavô queima o patrimônio. Quando nasce seu avô, ele nasce milionário. Veja que eu não falei mais bilionário, falei mi. E aqui é uma coisa muito nervosa e muito polêmica que muita gente, muito líder espiritual não gosta de abordar. Mas eu tenho que abordar. Isso é bíblico e a ciência está descobrindo isso agora e eu vou explicar para você, para quem não sabe. Muito já sabe. Quem não sabe é bom saber. Como que eu explico? Na nossa árvore genealógica, quando você faz lá um estudo da sua família, você descobre, por exemplo, né? Eu descobri que meu avô veio de Portugal, ele namorava minha avó na fronteira de Portugal com a Espanha, por isso que eu me chamo Lopes Ruivo, né? Lopes pelos espanhóis, Ruivo pelo português, ele cruzava a fronteira e ia lá namorar minha bisavó, né? E meu bisavô fala português de Portugal. E a minha avó materna era Indiabuque, né? Lá na região do Paraná. Então veja a mistura que dá. Então, conforme você vai fazendo o estudo da sua árvore genealógica, você vai descobrir umas coisas interessantes. Por exemplo, você descobre aptidões que você tem, que você não sabe explicar de onde é que vem. Por exemplo, às vezes o molequinho ali com 5, 6 anos de idade pega um piano e toca. Você fala, como que pode? Você volta na história, de repente sua avó está lá na cadeira do balanço, né? Ela fala, seu bisavô tocava pra caramba. Você percebeu? A coisa já estava na árvore genealógica. As aptidões nós herdamos também. E também, se nós herdamos as coisas boas, lamentavelmente nós herdamos também as coisas ruins. Os místicos já viram isso. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o padre Rufus, por exemplo, que era um exorcista pela Santa Sé, né? Amigo íntimo daquela pessoa, porque o casado não tem mais opção, viu? É com ela que vai ficar e vai perdoando ele. Agora, quem frequentava a casa um do outro e viu que aquela amizade, em vez de se santificar, te levar para o inferno, você é obrigado a cortar aquele, como que eu diria? Aquele grude, aquele chiclete. É obrigado a cortar. Você não tem que confundir, não confunda as coisas. Existem certos relacionamentos que não são casamento. E você percebe que aquilo não está te santificando. O que você faz? Você corta. Para de ter beijinho, casinha, chazinho, fofoquinha, corta, mata no ninho. Está entendendo como que funciona? Agora veja só o que eu quero dizer para você, meu irmão. O que eu quero dizer para você, minha irmã, nessa noite santa que Deus nos dá hoje. Eu estou lembrando, né? Uma vez eu me lembro, eu fui jantar com um amigo meu, e ele tinha feito uma coisa que machucou muito a mim.
há 1 ano e 6 meses atrás. Eu não cortei a amizade com ele. Só que eu fiquei tão machucado que se eu falasse com ele, eu ia ser cruel. Quando você está com raiva, meu irmão, você tem direito a estar com raiva sim, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Eu esperei passar 1 ano e 6 meses. Um dia numa pizzaria do Bom Gustavo, lá perto do Vilar, a gente ali comendo, tal, tomando um suquinho. Mas agora chegou uma coisa pra você, meu filho. Há 1 ano e 6 meses você fez isso aqui. Meu filho, eu não me lembrava mais, mas eu lembro. Quem apanhou é quem lembra. Nossa, eu pensei que estava de boa, estamos. Se a gente não estivesse de boa, eu não estaria te falando isso hoje. É porque eu quero continuar a ser teu amigo que eu estou falando, por favor. Não faça mais isso comigo e não faça mais isso com as pessoas, porque isso não se faz. E eu estou falando isso porque eu acredito na nossa amizade. Está entendendo como que é? Eu me lembro que ele ficou muito vermelho e disfarçou e a pizza entalou. Tomou um gole de abacaxi. Mas foi importante, somos amigos, nos queremos bem há anos. Está entendendo como que é? Agora tem o outro lado. Tem aquela pessoa que te fere, te machuca, te trai, te mente. Você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 1 ano, você fala 2 anos. Chega uma hora que você fala, não adianta mais. O que você faz? Não fala mais nada. Entrega para Jesus e segue a tua vida. Entendeu a diferença? Então, perdoar não é virar tudo ali pão do mesmo saco. Porque você não está casado com aquela pessoa. Mas é você não desejar mal. Então você veja aqui, é interessante que quem falou isso, olha, foi até um homem que nem é tão de igreja, mas é verdade, eu gosto de ver o que os outros falam, né? O Jô Soares disse assim: é bem melhor pensar sem falar do que falar sem pensar. E eu completaria o rapaz aqui: do que falar sem rezar antes. Senhor, coloca as palavras acertadas na minha boca. Fim da pregação de hoje, Felipe, por favor. Eu trouxe aqui o coração de cada um de vocês. Estão olhando essa tábua? Estão vendo aí, sair de casa? Ela tem vários pregos, estão vendo? Eu vou explicar. Chega uma pessoa e diz assim: quando você era criança, nossa, hein? A sua irmã sim, mas você é burra, não? Pá! Chega o seu marido, nossa, lavagem que você fez hoje, hein? Isso é comida? Isso é presente? Pá! Chega quem sabe, sua esposa, e diz: nossa, o marido da outra, não? Que exemplo, você deveria aprender com ele. Pá! Mas que católico minha tigela, você é uma pá! Eu estou com você, mas eu gosto mesmo da minha ex. Pá! Não tem ninguém aqui na igreja, não tem, que não tenha um coração, que já tenha levado marteladas nessa vida, por palavras não pensadas. Agora, cuidado, porque a pessoa pensa assim: tudo bem, eu ofendi ela, só que eu pedi desculpa, eu pedi perdão dela, pedi perdão, pedi perdão, você perdoa? Perdoa, aqui, ó, rancor. Mas olha o estrago que você fez. Vou fazer uma pergunta para você que está aqui na igreja. A pessoa pedindo perdão, o buraco ficou na tábua. Se eu lixar, sai? Se eu colocar no retoque, isso é a mesma coisa? Se eu quiser ter uma tábua de novo, o que tem que fazer? Eu tenho que ter uma tábua nova. Tem muita gente que ficou tão machucada que se o Espírito Santo não der um coração novo, ela não consegue mais continuar. Tá? Então você prega. Só que pedir perdão não resolve tudo. Tem as consequências do teu pecado, as consequências da tua palavra. Então, infeliz é aquele que fala, posta, a gente posta na internet, né? Sem pensar, sem rezar, e depois apagar, não adianta, porque a caca já está feita. Última comparação: se uma mulher embriagada sai na marginal, passa ali na frente do supeco, bate o carro no poste e pega uma... Obrigado, Felipe. Bate o carro no poste e pega a perna de um adolescente de 15 anos, esmaga aquela perna e vai para a Santa Casa. Detalhe: Santa Casa não tem lei, você tem que ficar 15, 20 dias esperando lá. É uma safadeza isso aqui na cidade, né? Safadeza. Aí ela tem dinheiro, ela pede perdão, paga lá um convênio, sei lá, um samaritano, um modelo para o rapaz. A perna do rapaz é amputada, porque foi esmagada, ia levá-lo à morte, teve que conter o
ela olhando bem nos olhos dele, cheio de remorso, culpa, e sabe se lá o que mais, fala, você me perdoa? Ele olha para ela e só movido pelo Espírito Santo, ele diz, sim, eu te perdoo. Eu te pergunto, a perna volta? As consequências daquele erro não vai ter que carregar por toda a vida? Então você preste atenção, você com cabeça quentinha, viu? Preste atenção. Quando você fala, quando você posta e quando você faz coisas sem orar, sem meditar e acha que só pedir desculpa para tudo resolver. Vamos pôr uma pedra na mesa, tudo. Porque se o Espírito Santo não refaz a relação, é simplesmente impossível de continuar. Ser cristão, ser católico, é perdoar um e perdoar no outro. Uma vez que Deus perdoou um dia, um perdoado em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Juntos professamos nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na alegria de um Deus que, em Jesus, revelou-se como Pai de misericórdia, apresentemos no Espírito nossas humildes preces. A cada prece responderemos: Pai de misericórdia, escutai nossa prece. Todos. Pai de misericórdia, escutai a nossa prece. Por toda a Igreja de Deus, para que através do anúncio da palavra seja sinal de reconciliação e gratuidade, convidando todos à verdadeira conversão de vida, rezemos. Pai de misericórdia, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso arcebispo Dom Eduardo, pelos sacerdotes e por todos os consagrados, para que no desempenho do seu ministério e através do testemunho de suas vidas, manifestem a gratuidade do amor de Deus, rezemos. Pai de misericórdia, escutai nossa prece. Por todos os que sofrem, pelos doentes, suavizai as suas dores e sofrimento, e que sejam reconfortados pela alegria da ressurreição, socorrendo-os com a vossa graça e misericórdia, rezemos. Pai de misericórdia, escutai nossa prece. Senhor, despertai em todas as nações o senso de caridade e acolhida, especialmente com os milhares de refugiados, vítimas das injustiças, guerras e violência, rezemos. Pai de misericórdia, escutai nossa prece. Pelos namorados, que hoje comemoram seu dia, para que seu namoro seja tempo rico de conhecimento mútuo e de preparação séria para possível matrimônio, rezemos. Pai de misericórdia, escutai nossa prece. Rezamos também por esse acidente não, né? Atentado terrível que aconteceu hoje lá naquela boate em Orlando, mais de 50 mortos, né? Intolerância para com as escolhas dos outros, para que sejamos mais misericordiosos nesse ano da misericórdia. E também rezamos por aqueles que sofrem as intempéries do tempo, morrendo, muitos morrendo congelados, né? Rezamos para que, claro, Deus faz a parte dele, mas que os corações e as paróquias sejam sensibilizados fazendo a sua parte. Rezamos ao Senhor. Pai de misericórdia, escutai a nossa prece. Deus, nosso Pai, eis as preces da nossa família que está aqui, na vossa presença. Pensamos que possais ouvi-las, atendê-las, por vosso amado Filho único,
Jesus, nosso Senhor, que convosco vive e reina na docilidade do Espírito Santo. Amém. Mais do que uma colaboração, o dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha e, sobretudo, agradecimento a Deus por tudo que Ele nos concede. Convidamos os irmãos que vão ofertar o seu dízimo a virem à frente para a oração e bênção. Rezemos juntos. Recebeis, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento, o meu amor, a minha fé, pois se tenho é porque me destes. Amém. Deus nosso Pai, abençoai os vossos filhos que vêm, de acordo com o mandamento bíblico do dízimo, ajudar a vossa casa, que também é um dos mandamentos da vossa igreja. Vos agradecemos porque o Senhor não deixa na mão e nem os priva de sua divina providência. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e continuai cuidando. Por Jesus, o vosso Filho, nosso amado Rei e Senhor. Amém. Essa semana queremos experimentar mais do que nunca a misericórdia, o bálsamo da misericórdia de Jesus, que perdoa nossos pecados. Para tanto, vamos ofertar a semana juntamente com o pão e o vinho, cantando para Ele o hino do ofertório. Canto número 58, 58. Assim
irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao Pai com nossa oração eucarística, a página 381, oração 6a. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando com toda a igreja a uma só voz. Vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora, aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, Papai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja que está em Sorocaba. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Eduardo e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Marta, Maria, há 7 dias chamada a vossa casa, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José Operário, seu castíssimo esposo, com os apóstolos e mártires, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Lembremos-nos de que na oração do Pai Nosso pedimos: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E a igreja no Brasil traduz como ofensas, né? São sinônimos. Pedimos a Deus essa graça de perdoarmos, imitando a Deus que nos perdoa. Juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ao Cordeiro triunfante e vencedor, cantamos. Reino de Deus que tirais o pecado do mundo. Vem de verdade, vem de verdade, vem de verdade de nós. Reino de Deus que tirais o pecado do mundo. Vem de verdade, vem de verdade, vem de verdade de nós. Aquele que perdoa pouco, mostra pouco amor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna, que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
falha e débil, gratidão, eu ainda ficarei devendo muito mais. Mas muito obrigado, porque quitastes a minha dívida, a nossa vida, de modo que eu posso dizer, totalmente pago. Porque o Senhor não saldou a dívida com dólar ou com euro, não, mas foi com sangue. O teu sangue de inocente, porque o meu não é. Mas o teu sangue é inocente, cura, salva e liberta. Obrigado porque hoje me dá as ferramentas, não só a mim, mas a cada pessoa que veio nessa igreja. As ferramentas para que nós possamos entender e viver, mais que entender, viver, que ser cristão é perdoar o imperdoável no outro, uma vez que Deus perdoou um dia o imperdoável em mim. E eu proclamo como padre, os corações dilacerados, eu não quero que remende, porque Deus não remenda, que Ele dê um coração novo, porque a profecia de Ezequiel, capítulo 37, eu vou arrancar do teu peito um coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne novo, capaz de amar. Faz isso conosco, Senhor, porque o nosso coração melindroso e velho e cheio de manias, mas coloque em nós um novo e belo coração, semelhante ao nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, essa comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicados. Gostaria de passar para vocês, o total das nossas pizzas vendidas, porque foi graças a muitos de vocês aqui que nós conseguimos, esse saldo de R$ 7.770,81 centavos. Então a gente quer assim agradecer a todos vocês. Vocês sabem que todo esse dinheiro será revertido para o restante do mosaico que está sendo feito para colocar ali na entrada da nossa igreja. Então nós tivemos um saldo de R$ 7.770,81 centavos. E também vamos estar vendendo o puteiro no final da Santa Missa. Vocês, não sei se alguém de vocês já foram na festa. Infelizmente, esse ano a nossa festa foi fraquinha, Eu ainda não fui, porque o frio é muito grande, eu moro muito longe. Eu não pude ir. Não fui. Mas ainda estão lá vendendo puteiro, tem lanche, Se você ainda não for, hoje é o último dia, tá? Então podem participar. Mas mesmo assim estão vendendo o puteiro aí no final da Santa Missa. E também amanhã tem a missa, de cura e libertação, e juntamente com essa missa, o padre vai fazer a bênção dos pães, que amanhã é dia de Santo Antônio. É bom lembrar, Cidinha, Uma padaria que pôde nos dar 1000 pães, Glória a Deus, Então amanhã vai ter os pães, mas eu aconselho quem for na missa amanhã de Santo Antônio, a bênção dos pães e por cura e libertação, levar 1 ou 2 pãezinhos também, De repente você distribuir para alguém, Tem uma vizinha meio chata lá, dá o pão para ela comer, que é melhor. E também vai acontecer uma festança lá no Arraiá de São José Operário, dia 25 de julho, 25 de 6 de julho, a partir das 16 horas. Então estão todos convidados para esse Arraiá. E desse Arraiá vai ser vendidos combos, E esses combos, eles custam R$10. O que seriam esses combos? Você vai comprar esses convitinhos antes, Quando você está na escola do prezinho, a criança não vem lá com um talãozinho de pastel, mamãe compra, Então vai ser vendido assim. Agora é um nome chique, é combo, tá? Então se você quiser adquiri-los, vai ter um casal. Cadê o casal da São José que está aí? Tem alguém aí? Estão lá no fundo, lá, tá? Então é R$10. São convites, são combos antecipados, para que você possa festejar o Arraiá de São José.
tá bom? E gostaria de chamar, de ficar assim em pé, todos os namorados hoje, namorados, não casados, namorados que estão aqui na igreja. Ai, que beleza. Então você que está sentado, você no seu coração e com a sua voz, nós vamos rezar uma Ave Maria para que esses casais possam firmar, né, os seus compromissos e que eles possam a partir daí pensar já no seu casamento. E se a menina aí, o menino está difícil de casar, vem ali de Santo Antônio, já peço para dele, peça para Santo Antônio, tá bom? Esse dia vai ter bolo de Santo Antônio amanhã também. Ah, tem um bolo também. Você que está em crise, né? Emboscada, come um bolo lá. Vamos rezar por esse jovem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos aplaudir os orados. É importante dizer, o namoro, saiba disso, né? O namoro existe para acabar. Sabem disso? O namoro sempre tem que acabar. Por duas causas. A causa mais comum, você conheceu a pessoa, não é a vocação dele nem dela, e foi um tempo de experiência. Isso é o que mais acontece. E a causa 2, porque vira matrimônio, vira casamento. Então todo namoro é uma transição. Mas a pessoa, nossa, acabou o namoro, quer se matar, quer cortar o pulso com a gilete. Menos. O namoro existe para acabar. Ou porque aquela pessoa não é quem Deus escolheu para você, e ninguém entra na vida de ninguém por acaso, você cumpriu uma missão na vida dele, na vida dela. Deus está mandando falar isso para muita gente aqui. E segundo, porque virou casamento, né? Mas não existe pessoa que é namorado eternamente, né? E claro, casado com o espírito de namorado, sim, mas namorado eternamente não tem. Assim como seminarista eternamente também não existe, né? Ah, eu vou ser eternamente seminarista. Não, o seminarista vira padre, não é assim? O seminário também é para acabar. Para quem não sabe, por dois motivos. O rapazinho descobriu que a vocação dele é ser um bom marido, ou dois, é ser padre, certo? E por falar nisso, tem gente que está aqui pensando em ser padre, mas você não tem coragem, hein? A covardia está falando mais alto. Acorda. Às vezes está na vocação errada e não sabe. O que é? Ah, vem cá, meu filho. O último anúncio de hoje, opa, é o testemunho da nossa irmã. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu vou dar bem rápido. Tem 1 minuto. É 1 minuto, é igual o Faustão. Se vira nos 30. Eu queria dizer que é muito difícil estar aqui falando diante de vocês, mas como é uma coisa boa, eu tenho que dividir com vocês, como diz o padre. Vamos anunciar quando você recebe uma coisa, uma graça muito grande. Meu padrasto foi diagnosticado com câncer de próstata o ano passado. E eu fiz a novena na Páscoa. Em todas eu fui, rezei, pedi por ele, e ele também, né, rezando na igreja dele. Ele é de Salto de Pirapora, ele tem 73 anos, já é um senhor, mas ele reza muito também. E eu fiz a novena na Páscoa e ele pedindo para Deus que desse tudo certo. Ele vinha de lá todos os dias, foram 36 sessões de radioterapia. Ele veio de lá e todo dia ia embora às 10 da noite, porque fazia pelo SUS, vocês sabem como é. E ele não faltou um dia. Eu toda semana colocava o nome dele nas orações, aqui no altar, pedindo por ele, comungando por ele. Aí, no último dia da novena, eu não pude ir, porque a minha casa estava com água e a minha falta de fé, eu pensei, meu Deus, eu não vou poder ir no último dia, mas o nosso Deus, ele não faz barganha. Eu estava pedindo de coração, eu não fui mais pedir para duas pessoas que eu gosto muito, que é a Laura e a Márcia, para que rezassem por mim. E fiquei pensando, não, meu Deus não é o Deus barganha. Não porque eu não fui, ele vai cumprir o pedido que eu estou fazendo. Há 2 semanas atrás ele veio em casa.
que ela falou que é muito poderosa, sabe? Comungar pela pessoa. Você recebe a hóstia consagrada, comunga por aquela pessoa. Mas tem um poder impressionante, né? O Edson hoje mudou de igreja, está aqui no Santo Carmo, geralmente é lá na Santa Filomena. Muito bem. Vamos agradecer a Deus, minha gente. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, e na paz de Deus, e que Ele sempre nos acompanhe. Uma semana lindona para você. Nós cantamos o canto final e amanhã, missa de Santo Antônio. O nosso canto final é o número 202. 202. Vai ficar verde. Cadê a telefone? Não, aí fica verde quando liga. Quando você desliga, ele apaga. Não é. Só se tivesse circulação, mas acho que não, porque ele ligou.